Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas a gente começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte, né, do jogo aberto. Renato Fã junto com o Ronaldo vai reagir aí, né, ao Flamengo, já está preparando para enfrentar o Internacional e Renato Fã está com muito medo aí já de Felipe Luiz apresentando esse time aí para jogar no Campeonato Brasileiro. Vamos ver aqui a reação dela, então fica agora aí com o vídeo. Bom, para dar uma amenizada na história, futebol carioca desfilando aqui no Jogo Aberto. Tem notícias do Vasco, do Botafogo, também do Fluminense, mas principalmente do Flamengo, que joga com o meu Internacional. E as notícias são positivas para o Mengão. Ai, ai, ai. O Flamengo se prepara para estrear no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, diante do Internacional no Maracanã. E o técnico Felipe Luiz ganhou uma boa notícia para este confronto. O meia Gerson realizou exames no CT que não detectaram nenhuma lesão após o corte do Coringa da seleção brasileira. Com isso, o capitão do rubro-negro será reavaliado diariamente e será relacionado caso não sinta dores e participe dos treinamentos. O uruguaio de Arrascaeta é o único desfalque confirmado até o momento, enquanto o Bruno Henrique deve voltar a ser titular no Vasco. Tá começando o Brasileirão, até pra gente esquecer da seleção brasileira um pouquinho, não é? Vamos para as informações, galera. É o seguinte, antes de mais nada, eu preciso falar sobre isso, porque eu acredito, eu tenho religião, tá? Eu sou católico, enfim, eu tô aqui também para dizer que você tem que ser católico também. Eu acho que cada um tem a sua religião. Eu acredito no Deus e o Deus, na minha visão, está fazendo mais um milagre. Após quase ter a morte cerebral constatada, Pedro Severino, jogador do Red Bull Bragantino, deixou a UTI e está respirando sem aparelhos. Gente, esse jogador do Bragantino sofreu um grave acidente de carro quando estava a caminho do CT do Bragantino, vocês vão se recordar. Era tratado, entre aspas, como morto pela imprensa, todo mundo dizendo, é uma pena, pelo visto não tem mais jeito. Isso é um milagre que estamos vivenciando e não podemos deixar de falar sobre isso. Vamos falar de Flamengo agora. Nuno Campos iniciou os trabalhos no time sub-20 do Flamengo. Nessa terça-feira ele deu treinamento, inclusive para a equipe. O Kleber dos Santos ainda não foi demitido, mas perguntei a uma pessoa do Flamengo e eu vou ler exatamente o que essa pessoa disse. A pessoa disse, Nuno começou hoje a treinar. Eu perguntei, e o Kleber dos Santos, o que vai acontecer? Será demitido? Aí a pessoa respondeu, sim, será. Então, em breve o Kleber dos Santos deve ser desligado do Flamengo, lembrando que ele foi o treinador do Sub-20 durante esse tempo aí, também comandou o time profissional no início do Campeonato Carioca, com muitos garotos do Sub-20, enfim, recentemente foi até campeão da Libertadores Sub-20, o Kleber dos Santos, que ele tenha muito sucesso na carreira dele. O Flamengo está mudando o treinador do Sub-20 por entender metodologia de trabalho, que agora o Sub-20 vai ser junto com o time profissional, vão fazer os mesmos trabalhos. Então, na visão do José Boto, Nuno Campos tem o perfil ideal para esse momento, para essa nova etapa do Sub-20. Agora vamos falar da informação. Vender mais do que comprar, porque é isso que vai acontecer hoje no Flamengo. Na reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, da última quinta-feira, o BAP, presidente do Flamengo, explicou isso para os conselheiros. E a nota do GE diz o seguinte: para normalizar o fluxo de caixa e alcançar a meta orçamentária, a diretoria considera vender mais jogadores do que comprar em 2025. O diagnóstico do presidente BAP e sua equipe é de que os movimentos do Flamengo no segundo semestre de 2024 colocaram em risco as finanças, principalmente porque a antiga gestão comprou atletas, Gonzalo Plata e Alcaraz, antes de vender ativos. Em 2025, o clube começou vendendo antes de comprar. O zagueiro Fabrício foi vendido ao Cruzeiro por 44 milhões de reais. Depois o Flamengo comprou o atacante Juninho por 31 milhões de reais, de forma parcelada. Até o momento foi o único investimento do Flamengo, já que o Danilo chegou aí sem necessidade de investimento de compra de outro clube. Negociou luvas, direito de imagem e contratou o Danilo. Agora vamos falar sobre a polêmica envolvendo De La Cruz, porque segundo o jornal uruguaio DS Sports, De La Cruz do Flamengo não foi cortado do Uruguai por conta da altitude na Bolívia, e sim por ter discutido com o departamento de futebol.
Segundo a apuração, o clima teria ficado bastante tenso no vestiário e a comissão técnica de Marcelo Bielsa decidiu desconvocar o meia. Cara, eu não duvido disso aqui, porque o Bielsa não tem um bom relacionamento com os atletas uruguaios. Inclusive o Canóbio parou de ser convocado por conta de um desentendimento com o próprio Bielsa. O Canóbio, que hoje está no Fluminense, na época ele era do Atlético Paranaense, teve esse desentendimento com o Bielsa. Não foi só o Canóbio, vários outros jogadores também demonstraram ali que não se dão muito bem com o treinador uruguaio. Eu vou ser sincero, eu não tenho essa informação, tá? Isso aqui é uma publicação do Jornal Uruguaio há pouco. Estou gravando esse vídeo aqui, o jornal publicou há poucos minutos. Perguntei a uma pessoa do Flamengo, até o momento não obtive a resposta, se está sabendo de algo, se de fato procede, mas caso eu tenha alguma atualização sobre esse assunto, repito, que é um assunto polêmico, isso chama atenção, porque se isso aconteceu, a chance do De La Cruz não ser mais convocado por Bielsa é grande, o que teoricamente é bom para o Flamengo. É ruim para o jogador, mas para o Flamengo é maravilhoso, não vamos negar, né? Tendo em vista o que está acontecendo nessa data FIFA, Gerson se machucou com a seleção, Arrascaeta se machucou com a seleção, o Pedro está até hoje parado porque se machucou com a seleção. Então, para os clubes, sejamos francos, a data FIFA muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Então, tendo atualização sobre esse assunto, eu com certeza vou trazer aqui para vocês no canal Vene Casagrande. E para finalizar nosso vídeo, galera, Flamengo demonstrando novamente aí que está trabalhando de uma maneira correta, assessoria de imprensa, enfim, com toda a transparência possível, emitiu mais um boletim médico nessa terça-feira e dizendo o seguinte: Gerson, exame de imagem realizado no clube nesta terça-feira não constatou lesão muscular no jogador. O atleta apresenta um quadro de desgaste físico e por isso fará trabalhos específicos no CT Jorge Gelau. Bruno Henrique iniciou os treinamentos em campo com a preparação física nesta terça-feira. De Arrascaeta, exame de imagem realizado no clube nesta terça-feira confirmou lesão no adutor da coxa direita. O jogador dará continuidade ao tratamento no CT Jorge Gelau. Vamos por parte. De Arrascaeta, o clube não divulgou aqui, mas eu apurei que a lesão é considerada pequena, que se fosse para classificar essa contusão seria de grau 1. Vene, isso quer dizer que ele vai voltar naquele prazo que vocês gostam, de 10 a 15 dias? Não. Sabe por quê? A lesão de grau 1 num jogador que pouco se machuca, a forma de tratamento e como esse jogador reage ao tratamento é totalmente diferente de um atleta que a todo momento está sofrendo com problemas musculares, que é o caso do Arrascaeta. Então, o Arrascaeta vai voltar rápido? Não sei. A boa notícia é uma lesão pequena. Então, a chance de ele voltar rápido é grande. Bruno Henrique, boas chances de ele ficar à disposição para o jogo de sábado, na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, e é o mesmo panorama do Gerson. O Gerson, fisicamente falando, muita gente diz, é um cavalo. Não só ele, né? O Bruno Henrique também. Falo que os dois são absurdos, fisicamente falando, que reagem super bem. Então a tendência é que os dois fiquem à disposição, sim, do técnico Felipe Luiz para pegar o Internacional no sábado. Lembrando que o Bruno Henrique se machucou, nem jogou a final do Campeonato Carioca por conta desse problema físico. Mas fica a preocupação em relação a Arrascaeta, gente. É chato ficar falando isso, mas de fato é um jogador que tem demonstrado que, fisicamente falando, não vai dar conta do recado do forte calendário que é o futebol brasileiro. E novamente a lesão, a seleção uruguaia atrapalhando a vida do Flamengo, porque em vários momentos, desde quando o Arrascaeta chegou ao Flamengo lá em 2019, toda vez que ele vai para a seleção uruguaia, sempre fica aquele receio de como voltará. E na maioria das vezes, falo isso sem medo, na maioria das vezes, o Arrascaeta não volta 100% ao Flamengo. Mais uma vez, ele lesionado com a seleção. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado. Por falar em seleção, partiu agora ver... Então é isso, galera, chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Temos aí atualizações, né, do Flamengo, que vai enfrentar o Internacional, né, e vimos aí que a apresentadora Renata Fanha está com muito medo aí, né, do Flamengo, que vai com força máxima. Felipe Luiz deixou bem claro que vai com força máxima nesse jogo. O foco é o Brasileirão, e jogando em casa precisa pontuar nos primeiros jogos aí, antes do Mundial, que depois do Mundial não sabe se os jogadores vão voltar desgastados, como vão voltar 100%, né, então
É bom pontuar logo no começo, tem uma boa fase aí, né? Tanto na Libertadores como também no Brasileirão. Também vai ter Copa do Brasil também, mas o foco principal é Brasileirão, depois Libertadores e depois Copa do Brasil. Esse aí é a linha aí de ranking aí dos campeonatos mais importantes para o Flamengo esse ano. Dê sua opinião pra gente aqui, galera. Se inscreva no canal e ative o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.